Nós estamos recebendo hoje no estúdio da Rádio Bandeirantes o nosso colunista Sérgio Aveleda, que é um especialista em transportes, já foi secretário de transportes aqui em São Paulo, conhece profundamente a questão do trânsito, os desafios, que nós temos para cada vez ter um trânsito mais seguro e também sobre a nossa malha de transportes aqui, por isso que ele está aqui hoje para falar conosco sobre esse assunto no Jornal da Bandeirantes, gente, ao vivo. Tudo bem, Aveleda? Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma alegria estar de volta aqui para falar desse tema tão importante para a cidade, que é um pacto que a sociedade deve ter de não admitir nenhuma morte no trânsito, né, Pedro? Por que tanto motociclista morre em São Paulo? Porque tem muito motociclista, em primeiro lugar, né, Pedro? Tem um uso intensivo do nosso viário por motocicletas. Essa é uma característica dos países em desenvolvimento. Você vai para país rico, não tem tanta moto. Justamente porque a carência financeira faz com que a pessoa queira se locomover num meio motorizado individual, não tem dinheiro para o carro, vai para a moto. E como bem pontuou o Lucas, a pandemia mas exponenciou um uso do solo, do viário, das ruas de São Paulo, por uma atividade econômica de delivery, de entrega por motocicleta. Então, o crescente aumento do uso da moto aumenta o risco. A reação correta a isso é gerenciar esse risco tomando medidas de engenharia, de redução de velocidade, de contenção da velocidade das motos, de proteção ao espaço da moto, mas também há muitas outras atividades que precisam ser feitas. A fiscalização, a parceria com as empresas que exploram os serviços de entrega, elas têm que ter uma tarefa grande de contribuir para a redução dessa fatalidade, né? Impedir que tenha bônus por entregas rápidas, colaborar através de tecnologia. Hoje a gente poderia ter aplicativos conectados nessas empresas de entrega que indicariam se o motociclista andou na contramão, se ele acelerou muito, se ele freou muito, se ele fez curva com muita força G, e aí a pessoa poderia inclusive ter um plano de incentivo, né? O motociclista que melhor se comporta conforme esse aplicativo podia ganhar um bônus da empresa de entrega. Então tem muita coisa junta que precisa ser feita para reduzir essa fatalidade no trânsito. Essa faixa exclusiva para motos da 23 de maio, ela tem se mostrado eficiente e a prefeitura está estudando inclusive ampliá-la, né? No próprio corredor Norte-Sul, saindo lá da Santos Dumont até o corredor lá da Rubem Berta, Washington Luiz, Moreira Guimarães, e também na Avenida dos Bandeirantes. Você vê com bons olhos essa medida? Olha, Pedro, eu tenho defendido que a medida ela precisa ser testada. Aparentemente, a prefeitura nada mais fez do que demarcar um espaço que já era das motos, o espaço entre os carros. Não é o ideal. O ideal era o que estava no Código de Trânsito Brasileiro, mas foi vetado, que era proibir a moto de andar no corredor. A moto tem que se comportar como um automóvel e andar atrás. Mas isso está superado. Já uma vez que elas podem andar no corredor, esta medida da prefeitura me parece interessante. Ainda é cedo para falar que ela de fato resolve o problema, mas até aqui os números são bons, houve uma redução de letalidade. E como você tem um sentido da Bandeirantes demarcado, da 23 está demarcado e o outro não, você tem como fazer uma espécie de comparação, mas é preciso um pouco mais de tempo. Eu gosto da medida, gostei muito que a prefeitura anunciou que era um teste, porque você avalia, e ela pode ser eficaz, porque ao demarcar o espaço, ela diminui o conflito, o carro não entra mais no espaço da moto. Então isso tem um potencial sim para diminuir. Agora, eu defendi também que poderia a medida vir acompanhada com uma redução da velocidade da 23 de 60 para 50 km por hora, o que isto contribuiria para reduzir a letalidade dos acidentes. Há algum tempo, a Prefeitura de São Paulo determinou que motos não podem andar pela pista expressa da Marginal do Tietê. Isso reduziu o número de mortes, obviamente, até porque as motos estão circulando na pista local, onde a velocidade é menor. Esse tipo de proibição para moto é válido, né, para as vias expressas? Isso precisava ser analisado de uma maneira com mais técnica e menos política? Eu acho que foi bastante técnica a decisão da prefeitura, porque ela parte dos dois princípios. Ninguém precisa andar na pista expressa, né? Você pode chegar no seu destino não andando na pista expressa. A pista expressa, como o nome diz, tem uma velocidade mais elevada. Quando você tira a moto de lá, como você disse, vai reduzir o número de letalidade. A velocidade, Pedro, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Nós não somos treinados nem na escola e nem para tirar a carteira de motorista para entender o risco da velocidade. A 30 km por hora, um pedestre tem 90% de chance de sobreviver. A 50 cai para 40%.
Para quem está dentro do carro de 30 para 50, parece que não aumenta muito, mas aumenta muito a massa em deslocamento e, portanto, os riscos. Então, gerenciar velocidade é o que as cidades do mundo que têm tido sucesso na eliminação das mortes no trânsito têm feito. Então, isso é uma forma de gerenciar a velocidade. Você impede a moto de andar a 90 por hora, porque ela é obrigada a andar no ritmo da pista local, que é 50 e 60 km por hora. Então, essa me parece ser uma medida correta. Nós não temos outras vias em São Paulo a 90 por hora, nem a 70. As únicas estão nas marginais. Há ainda vias com 60 km por hora. É hora da cidade começar a entender que precisa pensar nessa redução. E eu quero dizer o seguinte, quando Bogotá reduziu a velocidade nas vias expressas, o tempo de viagem diminuiu. Num autódromo, quando você aumenta a velocidade, você vai andar mais rápido. Numa rua que tem semáforo, ciclista, pedestre, engarrafamento, congestionamento, aumentar a velocidade não significa diminuir o tempo de viagem, porque você vai criar mais interferência. Quando você diminui o tempo de viagem, quando você diminui a velocidade, os carros vão chegar mais cedo, porque vai ter menos interferência na via. Então nós precisamos começar a pensar de novo numa outra etapa de redução de velocidades na cidade de São Paulo. O Sérgio Aveleda, que é especialista em transporte, está ao vivo hoje conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, aqui daqui a pouquinho a gente vai falar sobre transporte público com ele. Se você tiver alguma pergunta, manda pra gente aqui. O nosso WhatsApp está à sua disposição. 11